Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura de hoje no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 1 e número 2. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate, de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de um filho chamado de Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anam, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigarzeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zerameus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Hu, Geder e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Zelefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael.
Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Zamá e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jaacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã, os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Naba; Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra; Uzã, da região de Temã; Hadad, filho de Beldade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe; Samilá, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Acbor; Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Agora a leitura do capítulo de número 2. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batissua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zerá. Pérez foi o pai de 2 filhos, Esrom e Ramul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã,
Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com as coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Absai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquira, irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube. E Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquiro, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jerameel. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Rão foi o pai de 3 filhos: Maaz, Jamim e Equer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos que se chamam Nadab e Absur. Absur casou com uma mulher chamada Abiail. E eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Salmai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã
deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Reles, e Reles foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elissama. Outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif, Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos: Arã, Moça e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos: Reguem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Zaaf. Caleb tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Saaf e Sefva. Saaf fundou a cidade Madimana, e Seva fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat-Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat-Jearim, foi o antepassado do povo de Haroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat-Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Mizaraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet-Joabe, e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.